Muito bem, vamos conversar nesse contato, sobre o sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Então, vamos lá. Dentro do nosso conteúdo de direito tributário, vamos conversar sobre este sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Bom, antes de entrarmos nos detalhes com relação ao sujeito passivo, é importante que se faça algum comentário para que você se situe dentro desse contexto. O direito tributário trata nada mais, nada menos do que de uma relação obrigacional. Alguém devendo algo a outra pessoa. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Um sujeito ativo, pelo menos um sujeito ativo. Na verdade, o sujeito ativo a gente vai estudar é realmente somente um, mas o sujeito passivo pode ser mais que um, mas pelo menos um sujeito passivo, um sujeito ativo e um objeto da relação obrigacional, que no caso do direito tributário, na imensa maioria das vezes, é o tributo, pode ser penalidade, juros de mora, etc. Muito bem. Ou até uma obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa que é chamada obrigação acessória. Bom, então, no direito tributário, nós temos dois tipos de obrigações tributárias. A obrigação de dar, que é a obrigação de pagar, seja lá o que for, que é a obrigação principal, e a obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa por interesse da administração, da fiscalização, que não importe em pagamento. Então, pagamento de imposto de renda, obrigação principal. Preenchimento do formulário do imposto de renda, obrigação acessória. Obrigação acessória. É obrigatória a emissão de nota fiscal, obrigação acessória. Ora, se nós temos dois tipos de obrigações tributárias, evidentemente, nós temos dois tipos de sujeitos passivos da relação obrigacional tributária. O sujeito passivo da obrigação principal e o sujeito passivo da obrigação acessória. E aqui vai um aspecto importante. O sujeito passivo da obrigação principal tem sempre que estar previsto em lei. Já o da acessória não. Pode estar na legislação como um todo, numa lei, num tratado, num decreto, numa norma complementar. Mas o sujeito passivo da obrigação principal, sempre lei. Então, nós já temos aqui um aspecto que diferencia o sujeito passivo da obrigação tributária de um sujeito passivo de uma obrigação comum do direito privado. O sujeito passivo da obrigação principal sempre tem que estar previsto em lei. O da acessória, na legislação, a lei, tratado, decreto, norma complementar, mas tem também que estar previsto na legislação. Então, vamos conhecer o que o CTN diz, as determinações do CTN com relação ao nosso sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Este é um aspecto dentro do título Obrigação Tributária, do livro 2º do Código Tributário Nacional, que é importantíssimo, muito importante, para que você possa entender a obrigação tributária em si. Então vamos lá. Sujeito passivo da relação obrigacional tributária. O artigo 121 do CTN determina que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ora, aqui já há um aspecto importante. O código, vamos dizer assim, simplificou um pouco. Determina que o sujeito passivo da obrigação principal, aquele que já vimos tem que estar previsto em lei, é o sujeito obrigado ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, mas, na verdade, juro de mora também, atualização monetária. Então, é pagamento, seja lá do que for. É o sujeito passivo da obrigação tributária principal, aquele que tem que estar previsto em lei. Mas o aspecto mais importante de toda essa questão do sujeito passivo
são os tipos de sujeito passivo da relação obrigacional tributária principal. Nós temos dois tipos de sujeitos passivos da relação obrigacional tributária principal: o contribuinte e o responsável. E estes conceitos são únicos, bem diferenciados, diferenciam bastante a relação obrigacional tributária de uma relação obrigacional comum. Então vamos ver o que determina o parágrafo único do artigo 121 com relação a estes dois tipos de sujeitos passivos da obrigação principal. Aqueles, insisto, que têm que estar previstos em lei. Vamos lá. Artigo 121, parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, aqui já há um aspecto importante. O contribuinte é aquele que tem uma relação direta e pessoal. No caso do ISS é o prestador de serviço, no caso do ICMS é quem dá a circulação de mercadoria, no caso do IPI é quem dá a saída faz a saída do produto da indústria, no caso do imposto de renda é o titular da renda, da aquisição da disponibilidade econômico-jurídica de rendas ou proventos de qualquer natureza, no caso do IPTU o proprietário, o possuidor, né, ou que tiver o domínio útil do imóvel, enfim. Este é o sujeito passivo da obrigação principal, o contribuinte, aquele que tem uma relação direta e pessoal com o fato gerador. Agora, o responsável, este é o grande detalhe da sujeição passiva na relação obrigacional tributária. Vamos então ver o que o mesmo dispositivo determina com relação ao responsável, com muita atenção. Vamos lá. O responsável, o sujeito passivo é chamado responsável quando, preste muita atenção, sem revestir a condição de contribuinte, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Já sabemos que o sujeito passivo da obrigação principal, seja ele contribuinte ou responsável, tem que estar previsto em lei. Mas o grande detalhe é que o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, é obrigado ao pagamento. Então, cuidado, que são conceitos excludentes. Contribuinte e responsável são conceitos excludentes, porque o responsável é aquele que, sem ser o contribuinte, é obrigado ao pagamento. Olha que importância tem esse conceito. O responsável é aquele que, sem ser contribuinte, é obrigado ao pagamento. Então vamos olhar numa figura para fixar bem esse conceito e depois dar mais exemplos. Vamos lá. Então, o contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. E o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sem ser contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Muito bem. Então, vamos entender na prática como é que é essa questão de responsável. Porque, conforme vimos, o responsável no direito tributário não é simplesmente alguém obrigado a pagar. É alguém obrigado a pagar que não esteja na condição de contribuinte. Bom, para que a gente exemplifique isso, eu preciso conceituar aqui um detalhe que é a substituição tributária. O que é a substituição tributária? É quando alguma empresa ou alguém que não é contribuinte substitui o contribuinte na relação obrigacional e é obrigado a pagar o imposto no lugar do
contribuinte. Chama-se substituição tributária. Então vamos lá. Imagine essa figura na parte de cima. Nós temos a saída do produto da indústria, que é o fato gerador número 1, e a saída do produto do mercado, que é o fato gerador número 2. Só que na substituição tributária determinou-se que este imposto ICMS 2, cujo fato gerador é a saída do mercado, fato gerador 2, este imposto deverá ser recolhido antecipadamente pela indústria. Então, observe que a indústria, sem ser contribuinte do ICMS 2, porque o contribuinte é o mercado, que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ela é obrigada a recolher. Na figura embaixo, eu coloquei um quadro com contribuinte responsável. No caso do ICMS 2, portanto, o contribuinte, aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, aquele que dá circulação à mercadoria, é o mercado. Mas o responsável é a indústria. Então, a indústria, sem revestir a condição de contribuinte com relação ao ICMS 2, ela é contribuinte com relação ao ICMS 1, mas com relação ao ICMS 2, sem revestir a condição de contribuinte, ela é responsável pelo recolhimento do imposto. Estas situações de substituição tributária ocorrem na prática quando a fiscalização a varejo, na maioria das vezes, a fiscalização a varejo é muito difícil. Imagine você fiscalizar centenas de milhares de pontos de venda de cigarro pelo Brasil afora. É muito mais fácil você fiscalizar 11 indústrias que os produzem. Então determinou-se que o imposto devido no mercado, pelo varejo, no caso do cigarro, por exemplo, terá que ser recolhido antecipadamente pela indústria. Isso foi regulado pelo artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que autorizou, foi acrescentado pela emenda constitucional número 3, que criou a possibilidade de se cobrar um imposto antes mesmo que ocorra o fato gerador, que é a saída do mercado, vai ser recolhido pela indústria. Mas um grande detalhe, vamos voltar para a figura, é o ICMS 1. No caso do ICMS 1, quem é o contribuinte? Quem é que tem uma relação pessoal e direta? Quem é que determina, que faz com que surja o fato gerador, a circulação da mercadoria? É a indústria. E aí vem o grande detalhe. Não há responsável. Não há responsável no caso do ICMS 1, porque o responsável é aquele que, sem ser contribuinte, é obrigado a recolher. E no caso do ICMS 1, o contribuinte é obrigado a recolher. Então, não há responsável. Vamos a outro exemplo. Imagine uma empresa que paga ao seu empregado e faz a retenção do imposto de renda na fonte. Este imposto retido na fonte, o contribuinte é o empregado. A indústria é responsável, sem revestir a condição de contribuinte, a indústria é responsável pelo recolhimento desse imposto. No entanto, a empresa paga imposto de renda sobre o lucro auferido. Neste caso, o contribuinte é a empresa. E não há responsável. Não há responsável. Então, a figura do responsável, ela nem sempre aparece numa relação obrigacional tributária. Nem sempre. Só aparece quando alguém que não é contribuinte se torna obrigado a recolher. Então, a figura do responsável é importantíssima. É o sujeito passivo previsto em lei, porque é o sujeito passivo da obrigação principal, que, sem ser contribuinte, torna-se responsável pelo recolhimento do tributo. Ok? Maravilha. Vamos voltar para a tela. Estas são algumas denominações comuns que vocês precisam conhecer. Vamos colocar tudo com relação ao ICMS 2, aquele cujo contribuinte é o mercado. Então, a indústria com relação ao ICMS 2,
ela é responsável ou sujeito passivo indireto com relação ao ICMS-2. O mercado, por sua vez, é o contribuinte ou sujeito passivo direto com relação ao ICMS-2, aquele que tem uma relação pessoal e direta por dar circulação à mercadoria. Mas aqui surge o Borbinha ali, que é o contribuinte de fato. Aquele sobre o qual recai o ônus tributário. Porque o ICMS é um imposto indireto, mas o cuidado que há que se ter aqui é que o contribuinte de fato não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. O contribuinte de fato é aquele para o qual é transferido o ônus financeiro. O mercado vai recolher o ICMS, mas ele cobra do contribuinte de fato, de nós consumidores. Mas muito cuidado com isso. O contribuinte de fato não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não é contribuinte, não é responsável, não é nada da relação obrigacional tributária. É apenas quem paga o pato, na verdade, que somos nós, consumidores. Essa é uma característica dos impostos indiretos. São aqueles nos quais o contribuinte legal, contribuinte de iuris, transfere para o consumidor, que é o contribuinte de fato, o ônus tributário. Mas este contribuinte de fato não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Então, voltando para a figura, muito cuidado com isso. O contribuinte de fato não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária, embora pague a festa. Legal? Muito bem, vamos adiante. Esta é uma posição importante com relação ao sujeito passivo, de acordo com o STJ. O locatário é parte ativa ilegítima para impugnar lançamento de IPTU, pois não se enquadra na sujeição passiva nem como contribuinte nem como responsável. O possuidor a qualquer título, citado como contribuinte no CTN, né, com relação ao IPTU, refere-se tão somente para situações em que ocorra posse ad uso capionem, ou seja, aquela posse na qual o indivíduo age como se dono fosse do imóvel. Não inserida nesta seara a posse indireta exercida pelo locatário. Ok? E uma outra posição importante é a súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Ou seja, vamos imaginar que haja uma convenção particular, um contrato, e que o inquilino, né, o locatário, se responsabilizou a pagar o IPTU, a taxa, e pagou a mais. Ele não tem direito à restituição. Quem tem direito à restituição é o contribuinte, que é o proprietário. Certo? Aí você vai dizer assim, mas Borba, parei um pouquinho. Há uma convenção particular entre o dono do imóvel e o inquilino, o locatário. Isso não pode ser colocado ao fisco para que o fisco cobre do locatário? Vamos conhecer esse detalhe no artigo 123 do CTN. Vamos lá. O artigo 122, antes disso, só para terminar, o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto, seja a obrigação de fazer ou não fazer qualquer obrigação que não envolva pagamento. E agora sim, o artigo 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, os contratos particulares, como o contrato de aluguel, relativos à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à fazenda pública
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Não pode se opor. Portanto, o exemplo que eu dei, o indivíduo é dono de um imóvel, é contribuinte do IPTU e no contrato de aluguel ele transferiu a responsabilidade pelo pagamento para o inquilino, para o locatário. Se esse locatário não pagar, quem vai ter que pagar é o proprietário, é o contribuinte. Certo? Ah, mas eu tenho uma convenção particular. Dane-se a convenção particular. Isso não pode ser colocado ao fisco como impedimento de cobrança. Por quê? Porque o locatário não é nada da relação obrigacional tributária. Ele tem, evidentemente, o proprietário vai ter que pagar e pode entrar com uma ação de regresso contra o inquilino porque há um contrato, pacta sunt servanda, há um contrato entre eles e o contrato faz lei entre as partes. Mas para o direito tributário, essa convenção particular é irrelevante. Mas há um detalhe ainda importante, vamos lá. Ao contrário de locação, o contrato de locação, com cláusula determinando a responsabilidade do inquilino pela liquidação do IPTU, não pode ser oponível à certidão de pagamento do imposto. Ora, o que é que significa isso? Se o proprietário quer uma certidão do imóvel, está alugado com contrato de aluguel no qual ele transferiu a obrigação de pagar o IPTU para o inquilino. Ele não vai, se o inquilino não pagar, ele não vai obter a certidão negativa. Certo? Ele vai ter que pagar, porque as convenções particulares, os contratos particulares, não podem ser opostos ao que a lei define como sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Ok? Muito bem. Estes são os detalhes muito importantes com relação à sujeição passiva da relação obrigacional tributária. Um abraço a todos.